Então vamos lá, nós vamos começar com o V-Force. Eu fiquei encantada com esse suplemento, tá? Já conhecia ele de ouvir falar, mas não tão profundamente quando a gente vai montar uma aula e estudar, né, todos os componentes e embasar todo esse conhecimento para vocês. Então, o que que nós vamos aprender nessa aula do V-Force hoje? É a composição dele, né, os seus nutrientes essenciais, os múltiplos benefícios que ele tem para a nossa energia, para a nossa imunidade, para o nosso bem-estar. Então, ele realmente não é só um termogênico, né? Algo para te dar energia, para te dar mais disposição, mas ele tem associado a ele várias vitaminas, né? E fitoquímicos essenciais para te dar esse gás total durante o dia a dia. Aí eu vou usar ele num pré-treino? Sim, mas eu posso usar ele logo de manhã, que eu acordo, no meio da tarde, mais ou menos 2, 3 horas, que vai dando aquela baixa de energia, porque o dia ainda está aí no meio do dia, e você precisa ter energia. Ele pode ser usado de várias maneiras, tá? E a gente vai falar isso no decorrer da aula. Então, vamos lá? Vamos começar pelo VForce. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ô, Rafa, minha aula não tá passando para frente, por quê? Deixa eu ver o que que aconteceu aqui com o bonito. Tenta sair com ela e voltar novamente, Dani. Pera aí. Tava tão bonitinho, né? Esse... Vamos lá, gente. Quem sabe faz ao vivo, não é? Tem fazer ao vivo? Ah, de Deus. Vamos lá. Force, compartilhar. Agora deu, né? Vocês Tá estão vendo? entrando aqui. Isso. Agora bota em full screen. Vê se Oi, Rafa. passa. Foi. Tá na tela principal e agora qualquer coisa passa no teclado, só na setinha. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, gente. Então, isso aqui, essa primeira parte eu já falei. Vamos ver. Ó, mudou. Então, o que é o V-Force, né? Como tomar, do que ele é feito, energia, proteção, tudo isso. Ele é, né, em cápsulas, tá? O objetivo dele 2 cápsulas dia, mas é como eu falei sempre nas outras aulas, isso pode variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa ela pode ser mais sensível aos componentes e uma cápsula resolve, outra pessoa ela é mais resistente ao componente, então 2 cápsulas seria o ideal e às vezes até 3, dependendo da pessoa. Eu sou uma pessoa super resistente à cafeína, então com certeza eu tomaria 2 ou até 3 numa tomada, tá? Mas por quê? Porque o meu organismo já é isso. Mas sempre eu explico para vocês, e para quem aqui está entrando, caindo agora na primeira aula da Dani, sempre comece com menos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tomo um suplemento para o meu cabelo, mulher tem essas coisas, né? Suplemento para pele, para cabelo, para unha. E lá na embalagem fala 4 cápsulas dia. Eu comecei com uma cápsula e já vi muito resultado. Passei para 2 para melhorar o resultado, porém fiquei só com 2. Então, gente, sempre comece com menos, tá? E vai evoluindo conforme a necessidade do organismo, também conforme a resistência que esse organismo vai criando, por exemplo, a uma cafeína, tá? Bom, do que ele é feito? Mistura especial de guaraná, açaí, vitaminas do complexo B, que são essenciais para a parte cognitiva, e minerais. Ela mantém uma energia por 8 horas, então essa energia ela é liberando lentamente graças ao guaraná natural. E se tem o guaraná mais o açaí, que são fontes de fitoquímicos, eles são riquíssimos em antioxidantes que protegem o corpo contra o envelhecimento. E não só contra isso, né? No nosso envelhecimento, a gente produz radicais livres, só da gente respirar, nós produzimos radicais livres. Então, é muito importante, quando a gente escolher um suplemento, ver a gente poder
está analisando os componentes, que esses componentes tenham esses radicais livres, essa proteção dos radicais livres, esses fitoquímicos, para estar protegendo. Vou fazer um exercício de exaustão, ou vou fazer um exercício de mais de resistência. Eu vou estar produzindo ali radicais livres. Então, esse termogênico, esse suplemento, ele sempre precisa ter esses componentes protegendo a membrana da minha célula contra os efeitos dos radicais livres. Isso é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre energia e metabolismo. O que eu mais escuto hoje no meu consultório é: Dani, eu estou cansada. E eu, esses dias eu respondi no meu Instagram por que o motivo da gente estar cansada, tanta gente cansada. Principalmente deficiência de complexo B e vitamina D. E olha que bacana, o V-Force, ele tem um complexo B bem completo. A gente tem a riboflavina, que é a vitamina B12, a vitamina B12, que é a cobalamina, e a vitamina B6, que é a piridoxina. Todas as vitaminas do complexo B, eles pegam bem essa parte cognitiva. Então, quando a pessoa se queixa de falta de memória, cansaço, fadiga mental, está relacionado a complexo B. Se eu quero ter energia mitocondrial, eu preciso de complexo B. Então, cada vitamina do complexo B, ela tem uma função dentro do nosso organismo. Por exemplo, a vitamina B2, que é a riboflavina, é essencial para a produção de energia celular, atua como uma coenzima no metabolismo dos carboidratos e gorduras e contribui para a redução da fadiga e manutenção do metabolismo energético. Algo que eu escuto também muito no meu consultório é: Dani, nessa suplementação minha tem complexo B. Complexo B engorda. Gente, vitaminas e minerais, a gente precisa ter o conhecimento que não engorda. O que engorda é macronutrientes, carboidrato, proteínas e gorduras em excesso. As vitaminas, tanto as vitaminas e os minerais, eles vêm para fazer o metabolismo das macroproteínas. Então, quando uma pessoa começa a tomar, às vezes, uma vitamina que tem complexo B, ela às vezes começa a sentir um pouco mais de fome. Mas por quê? Porque ali ela estava desnutrida, através de macronutrientes. Então, o organismo está puxando, não só de macro, né, de micro também. O organismo está fazendo com que ela se alimente mais para suprir esse déficit nutricional. Só que muitas vezes as pessoas, em vez de se alimentar de forma saudável, começam a comer alimentos mais ricos em açúcar, mais alimentos industrializados, piorando esse quadro da desnutrição. Ressaltando que a desnutrição não é só aquela pessoa magrinha, desnutrida, né? A gente olha uma pessoa que está muito magrinha e fala assim: nossa, tadinha, ela está desnutrida. A maior população desnutrida são as pessoas com sobrepeso e obesidade, tá? A vitamina B12, que é a cobalamina, é fundamental para a formação de glóbulos vermelhos e metabolismo energético. Você vê que todas as vitaminas do complexo B vão falar metabolismo energético. Auxilia na conversão de proteínas e gorduras em energia. A B2 já auxilia no metabolismo de carboidratos e gorduras. A B12 já de proteínas e gorduras, tá? Melhora a disposição física e mental. A B6, que é a piridoxina, atua no metabolismo dos aminoácidos e proteínas essenciais. Então, o nosso corpo, ele tem os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais, que vêm através de proteínas. Os aminoácidos, eles são moléculas que são moléculas que foram quebradas da proteína. Então, eu ingiro uma proteína que precisa ser quebrada em aminoácidos para ser absorvido para o nosso corpo, tá? É igual o carboidrato. Eu quebro a molécula do carboidrato para virar glicose para ser absorvida para o nosso corpo. Então, a B6, ela atua na absorção dessas proteínas, desses aminoácidos, tá? É essencial para a produção de neurotransmissores e energia muscular. Otimiza o desempenho físico e recuperação, tanto física como mental. Então, você vê que todas as vitaminas do complexo B
está relacionado com energia, com disposição e com a parte cognitiva, tá? Então, vamos pensar um pouquinho na riboflavina, que é a primeira vitamina que eu coloquei para vocês lá, a vitamina B2, né? É a chave para sua energia diária, é a chave para a produção de ATP. Ela aumenta em 40%, mantendo a disposição em 48 horas contínuas depois que você faz uma suplementação de vitamina do complexo B, principalmente a B2. Ela atua em mais de 100 reações metabólicas, otimizando a energia celular e atuando como um poderoso antioxidante. Sinais de deficiência de B2. Seu corpo, ele vai sinalizar a deficiência de B2 e principalmente complexo B, aquelas rachaduras, aquelas pessoas que sempre tá com aquele machucadinho, tá? Em volta da boca, bem no cantinho assim, tá sempre machucado. A língua avermelhada, então ela tem pontos de língua, vou pôr minha língua para fora assim, mas ela tem pontos de língua vermelha na língua como um todo, então mais nos cantos, nos meios, sensibilidade à luz e problemas de pele. Então, às vezes a pele fica mais seca ou a pele fica mais, tipo, como se fosse uma crosta de peixe, assim, tá? Ah, e a deficiência, ela reduz em quê? Quais são os sintomas? Fadiga e cansaço, além de causar anemia. Então, a anemia, ela não é só por deficiência de ferro. Nós temos a deficiência de ferro, de anemia por complexo B, ácido fólico e, que mais? Ferro, tá? Fontes naturais de vitamina B2, o que que eu tenho? O fígado, leite fresco, espinafre, amêndoas, e o Viforce, ele fornece 1,3 miligramas de vitamina do complexo B2 por dose diária. Isso vai contribuir bastante para o nosso metabolismo energético, né? Então, isso tudo tem estudos comprovando a eficiência da vitamina B12 como suplementação. Eu mostro aqui para vocês na Universidade de Oxford. Eu mostro outro aqui, ó, um outro estudo na Clinical Nutrition, o outro estudo aqui no Journal Nutrition, né? Todos explicando, mostrando que a suplementação de riboflavina melhora marcadores de estresse oxidativo, reduz inflamação, diminui significativamente o risco de doenças cardiovasculares, aumenta a energia e também a função mitocondrial, principalmente muscular. E onde a gente tem mais mitocôndrias? Coração é o órgão principal e músculos, tá? Então, essa fadiga que muitas pessoas relatam é déficit mitocondrial. Agora vamos falar um pouquinho da vitamina B2, que é a cobalamina. Então, funções vitais, né? A Uviforce ele mostra para nós que 2,4 microgramas por dose, que potencializam também o metabolismo energético em até 65%, tá? A gente precisa entender que a vitamina B12, ela catalisa mais de 400 reações bioquímicas dentro do nosso organismo, aumentando a produção de ATP. Então, se eu aumento a produção de ATP, eu aumento a produção, o quê? Mitocondrial. Se eu aumento a produção mitocondrial, eu vou aumentar a energia do meu corpo, vou me sentir mais bem disposta, tá? E ela fica, depois de ingerida, por até 12 horas, tá? Sinais de deficiência do complexo B12, qual é? Reduz o desempenho cognitivo, principalmente em 40%, a energia celular em 55%. Afeta 20% dos idosos, 60% dos vegetarianos e 30% dos atletas de alto rendimento. Ressaltando que esses dias que tenho uma alimentação, ou espero ter, saudável, eu estava com deficiência de vitamina B12, para vocês terem ideia. Dani, como assim você com deficiência de vitamina B12? Bom, a gente precisa entender que nós temos fatores intrínsecos dentro do nosso organismo. Eu gosto que as minhas dosagens de vitamina B12 fiquem em torno de 700, 800 e pouco até 1.000.
Tem gente que acha que isso é absurdo, mas como eu trabalho com prevenção e a minha vida é altamente frenética, eu preciso ter energia. Então, o que que eu faço? Eu sempre estou medindo a minha vitamina B12, meu complexo B12, eu peço lá B1, B6, B9, B12. Vocês vão ver que a B9 é ácido fólico, eu peço tudo isso. A minha vitamina B12 estava em 300 e pouco. Isso relata o quê? Algum fator intrínseco está acontecendo, ou a minha alimentação, a minha ingesta não está legal. Mas se a gente pensar que as maiores fontes de vitamina do complexo B são de origem animal, não que os vegetais não tenham, e as maiores fontes são de fontes de animais, eu como muito mais o quê? Peixe, frango e ovos. Eu raramente como uma carne vermelha. Então, provavelmente, a meu déficit de vitamina B12 está vindo por uma deficiência de uma proteína bovina, tá? Mas não que seja necessário a gente estar se alimentando é, de carne vermelha todos os dias, tá? Mas com certeza o déficit já vem daí, fora alguns fatores intrínsecos que devem estar acontecendo dentro do meu organismo também, por conta de estresse, má absorção, isso tudo a gente já está analisando, depois eu conto para vocês o que está acontecendo, porque eu fiquei assustada com meus níveis de BP12. Pessoas que tomam bomba de prótons, né, os tais das pantoprazóis, tudo tem deficiências de complexo B. Mas eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Então, fontes alimentares de complexo B12, ó, peixes, atum, sardinha, salmão, carnes vermelhas, especialmente fígado de boi, leites e derivados, ressaltando que os nossos leites, né, esses de caixinhas não são boas fontes de complexo B, tá? Frutos do mar, mexilhões, ostras, ovos, levedura nutricional fortificada, eu adoro, e as leguminosas germinadas. Então, o que que é isso, leguminosas germinadas? Então, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, tem muito complexo B. Mas para você tirar os fatores antinutricionais dessas leguminosas, eu preciso deixar elas de remolho, pelo menos 72 horas. De preferência, quando ela começar a soltar aquela membraninha branca do feijão ou da leguminosa, da lentilha, que está ali colocando aquele brotinho branco para germinar. Ali ela está riquíssima em complexo B e principalmente o quê? Eu tirei os fatores antinutricionais dessas leguminosas, que tem muito, e que esses fatores nutricionais dificultam a absorção da vitamina B12, ou do complexo B em geral, tá? Então, dicas para o dia a dia para melhorar a absorção, não só da B12, mas também do complexo B no geral. Ovos no café da manhã, sempre uma proteína. Adicione atum ao almoço 2, 3 vezes por semana, ou qualquer outra fonte de proteína. Preparações com porções de iogurte com frutas para lanches, porque nós vimos que o leite e derivados do leite tem o complexo B. Mix de castanhas com levedura nutricional, sardinha em conservas, ensaladas, né? E vegetais, procure alimentos fortificados, né? Eu falo fortificados, mas procure alimentos mais orgânicos, mais sustentáveis possíveis, porque o que a gente ingere de agrotóxicos hoje em dia, olha, tá difícil. E um que pode estar acontecendo também hoje, devido a essa demanda, né, do crescimento populacional, a terra hoje, ela não é tão fortificada em nutrientes como era 30, 40 anos atrás, né? É uma safra após a outra e a safrinha no meio das entre safras. Então, a gente precisa entender que esses nutrientes já não vêm, né, com as quantidades. Antigamente, quando eu formei há 20 anos atrás, a gente tinha era a época do papel, hoje é tudo na informática, né? Você aperta um botão, já calcula tudo para você. Mas antigamente, quando eu fazia cálculo na caneta, a gente tinha uma tabela de valores nutricionais, quanto que a maçã tem de carboidrato, quanto que ela tem de vitamina C, quanto que ela tem de vitamina A. Hoje isso é muito difícil de calcular devido à demanda regional do nosso país, e também da
terra ser muito pobre. Além disso, esse alimento, quando é colhido, né, tem todos os fatores de transporte, de colheita, de armazenamento, os pesticidas, né, tudo isso que vem acontecendo e que vai diminuindo o valor nutricional dos alimentos. Então, por mais que a gente coma certinho, entre aspas, né, a gente ainda tem os déficits nutricionais. E não foi só de complexo B, não. Vou contar para vocês que eu tive outra deficiência que eu fiquei chocada. Então, nós temos aí a evidências científicas do complexo, né, da vitamina B12. Ela é fundamental para a saúde cognitiva, prevenção de anemia e saúde cardiovascular, tá? Vários estudos mostrando para nós sobre isso. Depois, se vocês quiserem, a gente vai ter que correr um pouquinho, que essa aula está muito grande, mas mostra para vocês como é importante a gente estar com os níveis de B12 em dia na nossa saúde. Vamos falar um pouquinho agora da B6? Então, vocês veem, ó, contribui para o sistema imunológico, metabolismo da proteína, saúde cerebral, formação de hemoglobina. Então, a B6 é crucial para produção de anticorpos, ela aumenta em 40% a resposta imunológica do nosso corpo, tá? Participa de mais de 100 reações enzimáticas, sendo essencial para o metabolismo de aminoácidos. Saúde cerebral, principalmente para a produção de serotonina, dopamina, beneficiando o quê? Melhorando o humor e a função cognitiva. Atua junto com o ácido fólico, que é a B9, e a B12 na produção de hemoglobina e ajuda no transporte do oxigênio. Então, se a gente pensar, a anemia não vem só por deficiência de ferro, tá bom? Aqui está evidências científicas mostrando para nós os benefícios da vitamina B6, tá? Do Journal of Clinical, da Universidade de Oxford, da Clinical Nutrition, todos mostrando a relação da vitamina B6. Aqui eu não estou falando nem do complexo B, eu trouxe estudos para vocês mostrando de cada vitamina separado, tá? Da vitamina B6 sobre os benefícios para a saúde. Então, a produção de serotonina, a resistência muscular, diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, melhora da função cognitiva, entre outros. Então, não é a Dani falando, tá? São estudos científicos, e embasamentos em revistas importantíssimas. Fontes alimentares, tá? Nós temos, olha, para vocês verem, eu acho tanto a B6 como a B12, como a B9, como a B1, todas sempre nos mesmos alimentos, vocês vão ver. Origem animal, peixes, carnes magras. Aqui já posso incluir a banana, o abacate, a batata, os grãos integrais, cereais, as leguminosas, as castanhas e as sementes, tá? Então, dicas para otimizar o consumo: os alimentos frescos, sempre minimamente processados. Evite cozinhar também por longo tempo, tá? Porque se você cozinha por muito tempo, você descarta essas vitaminas. O ideal, quando você for fazer os vegetais, é fazer sempre no vapor, deixa mais al dente, tá? Combine com diferentes fontes numa mesma refeição, então uma variedade de saladas, proteínas, você pode colocar aí um abacate. O importante é você ter essa variedade. Então, muitas vezes, essa semana eu atendi uma paciente que ela virou para mim e falou assim: Olha, eu quero um cardápio de uma folha só, bem simples, resumida, eu vou comer só isso aqui, não me importo de comer as coisas repetidas. Eu falei assim: tudo bem, mas o seu corpo importa, porque a gente precisa ter uma alimentação variada, tá? O corpo, eu não consigo ter absorção de um monte de vitaminas, vamos dizer, aqui a gente está estudando o complexo B. Então, aqui eu já vi a B6, a B12, nós vamos ver a B9, entre outras, né? A vitamina D, entre outras vitaminas. Eu não vou conseguir todas as vitaminas em um tipo só de alimentação. E outra, o corpo, ele também, ele vai se acostumando com esse tipo de alimentação e ele vai tendo carências de outras vitaminas e outros minerais.
tá? Importante armazenamento desses alimentos adequadamente. Vamos lá agora para B1, a tiamina. Tem muita gente que tem pavor da tiamina. E eu adoro a tiamina, principalmente porque ela deixa o nosso corpo mais sequinho, tá? Ela atua como coenzima de processos vitais, então, como respiração, batimento cardíaco, tudo isso. Aumenta a eficiência do metabolismo energético em 75% e otimizando a conversão de carboidratos em energia celular. Por isso que eu gosto tanto da tiamina. Lá na clínica, a gente faz muito injetáveis de complexo B. E é engraçado porque nós temos lá o complexo B com a vitamina B1, sem a vitamina B1. Falei, gente, a vitamina B1, que é o tchan, é ela que vai me dar mais energia, que vai me deixar mais sequinha. Eu quero injetável com a vitamina B1. E ela atua muito nessa parte do sistema nervoso, tá? Nessa parte, na saúde neurológica. Ela melhora em 40% a transmissão dos impulsos nervosos, ali as sinapses entre um neurônio e o outro, contribuindo o quê? Para uma melhora do nosso sistema cerebral. É, Agora, olha que interessante que eu coloquei para vocês. A cada dose do Vivorce, ele fornece 109% da necessidade diária de tiamina, 1,2 miligramas, equivalente ao consumo de 200 gramas de cereais integrais e 150 gramas de carne magra, garantindo energia sustentável à função neural e otimizada. Complexo B é tudo na nossa vida. Evidências científicas mostrando sobre o benefício da tiamina. Então, estudos na neuroproteção, tá? Parte cognitiva, estudo recente de 2023. Esse outro estudo aqui, ele mostra para nós, por ressonância magnética, ó, aumentou em 38% a eficácia energética celulares com níveis adequados de tiamina. Olha que bacana aí, diminuindo a fadiga muscular na recuperação pós-exercícios. Em 2021, um estudo com 3.200 pacientes em 15 centros médicos mostrou que correlacionou níveis ótimos de tiamina com redução de 30% do risco de complicações cardíacas. Olha como que o complexo B está relacionado com a saúde cardiovascular. E em 2020, no Journal of Nutrition, mostrou para nós o quê? Uma redução em 65% da fadiga crônica e melhora do humor e qualidade do sono também. Fontes alimentares, quais são? Cereais integrais, leguminosas, sementes, carnes magras, ovos e vegetais, principalmente verdes escuros, tá? Alimentos integrais, evite o consumo excessivo e combine diferentes fontes na mesma alimentação. Então, quanto mais colorida, melhor. Ó, o importante também para você evitar a diminuição da absorção do complexo B é evite chás e cafés logo após a refeição que contenham cafeína, tá? Agora eu vou explicar para vocês como os inibidores da bomba de prótons, eles afetam a absorção, principalmente do complexo B. Isso é uma curiosidade que eu coloquei para vocês. Porque o que que eu vejo? Eu pego o paciente, eu acho que eu já comentei isso com vocês, eu pego o paciente no meu consultório que está tomando omeprazol 5 anos, 2 anos, 3 anos. Gente, se a gente lê a bula do omeprazol, ele vai falar lá assim, tratamento de no máximo uma semana. É para tirar você, não que eu seja contra, mas é para tirar você daquela dor aguda que você está sentindo ali no seu estômago. E não para aquilo ser uma muleta para você usar para o resto da vida. Se você está tendo azia, má digestão, alguma coisa está acontecendo. O omeprazol, as bombas de próton, não vão te ajudar você a sarar, elas vão complicar. é,
todo esse processo que está acontecendo dentro do seu organismo. E outra, vão levar você para um consumo a longo prazo, para uma demência na idade mais adulta, tá? Eu vejo muitas vezes pessoas que usam a bomba de prótons há muitos anos, elas já começam a ter retardo na fala. Fica aquela fala mais pausada, precisa pensar. Então, isso vai levar a um quadro de Alzheimer, de Parkinson na velhice. Então, como é que isso mostra para nós o quê? A redução do ácido estomacal. Quando eu reduzo o meu HCl, que é o ácido estomacal, eu propicio um ambiente mais ácido dentro do meu estômago, colocando esse ambiente também propício a patógenos, como parasitas, como bactérias como o H. pylori e uma má digestão. Então, eu prejudico o meu corpo como um todo. Eu sempre falo que a nossa saúde, ela começa onde? No estômago e intestino. Se você tiver um estômago saudável, um intestino saudável, isso vai repercutir por todo o seu organismo. Então, se você tem alteração no pH gástrico, né, você vai ter um comprometimento na absorção das vitaminas, dos minerais, na liberação de enzimas, para poder estar formando aí esse bolo alimentar, para estar passando aí para o seu intestino delgado, seu intestino grosso, onde você vai ter absorção, principalmente do complexo B. Se eu não tenho complexo B, eu tenho o quê? Eu tenho fadiga, que nós já estudamos até agora. Eu tenho fadiga, eu tenho déficit mitocondrial, eu tenho perda cognitiva, eu tenho problemas cardiovasculares, e tudo isso está acontecendo porque eu consumo aí um omeprazol da vida. Então, se você tem um problema no estômago, a gente precisa saber a causa, né? Ou por estresse, ou por uma bactéria, ou por um parasita, ou por deficiência mesmo de enzimas, que conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai diminuindo a produção de sucos gástricos, e isso é muito fácil resolver através da suplementação também de enzimas. Mas a gente precisa saber a causa disso. E o omeprazol, as bombas de prótons, não é a solução. Ela só vai retardar o seu problema. Bom, vamos falar um pouquinho agora do magnésio. Gente, a minha avó, ela já faleceu tem mais de 20 anos e ela morreu com 94 anos. E ela já tomava magnésio, né? Hoje, vocês não têm noção como o magnésio é importante para a nossa saúde. Ela ativa mais de 328 enzimas diferentes no metabolismo, aumenta a produção de energia celular em 40%, fortalece a densidade óssea, é muito importante o magnésio para a saúde óssea e reduz pressão arterial. Fontes naturais: o espinafre, a couve, a amêndoa e castanhas, aveia, quinoa e banana, além do feijão. Mais uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem: o Brasil é pobre em magnésio. Então, todos os nossos alimentos, por mais que eu falar para você, come espinafre, come couve, come amêndoas, não adianta. Você não vai suprir as suas necessidades nutricionais se você não tiver uma suplementação de magnésio. Para vocês terem ideia, eu dou magnésio para minha cachorrinha. Então, Rafa, eu conheceu ela. Ela toma magnésio todo dia para a saúde dos ossinhos dela. Então, é muito importante fazer a suplementação de magnésio. Quer ver um exemplo de déficit de magnésio? Sabe aquela pessoa que está dormindo e faz assim, ó? Isso é déficit de magnésio. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Passou um espírito ali. Mas não, é déficit de magnésio. Ou aquela pessoa que tem muita cãibra, déficit de magnésio e desidratação. Muita gente fala assim, come uma banana que vai melhorar essa contração muscular, essa cãibra sua. Déficit de magnésio. O olhinho piscando assim, ou a perna, ou o ombro, déficit de magnésio. Então, a gente precisa suplementar magnésio. Aquela pessoa que não relaxa muito, relaxa de jeito nenhum, déficit de magnésio. Aquela pessoa que tem muitas dores musculares, déficit de magnésio. As mulheres, principalmente quando entram na menopausa e as juntas começam a doer e a engrossar, ou começa a dar aquela joanete no pé, assim, ó,
déficit de magnésio. Então, quer ter as mãos bonitas, não quer ter as juntas grossas, não quer ficando dando trimelique ali do lado do marido, ou da esposa, ou do companheiro, da companheira, né? Tomem magnésio todos os dias, tá? É essencial não só para isso, mas para a saúde óssea e também para a parte cognitiva, tá? Então, a gente vê sinais de deficiências, perda da força muscular, frequência de câimbras, aumenta o risco de ansiedade e chances aumentam de insônia, principalmente nós mulheres aí acima dos 40 a mais, tá? Ó, a nível de curiosidade, uma pesquisa recente indica que 62% dos brasileiros apresentam níveis de magnésio abaixo de 2 miligramas por decilitro. Gente, olha, eu falo, isso aqui foi dentro de estudos que eu pesquisei, mas o que eu vejo dentro da minha prática clínica é muito maior do que isso, sendo que o ideal é 2,5 miligramas por decilitro. O V-Force, ele fornece 150 de magnésio por dose, 57% da nossa necessidade diária, na forma de biciclinato. Isso é importante falar, porque o biciclinato é uma forma ativa do magnésio, melhorando a absorção desse mineral dentro do nosso corpo, tá? Então, nós temos as formas ativas e as formas biodisponíveis. Então, aqui são evidências científicas que eu trouxe para vocês, falando do benefício do magnésio na saúde cardiovascular, na performance física, na função cerebral e na saúde óssea. E eu preciso do magnésio também para absorção de vitamina D. Agora nós vamos falar sobre a ação antioxidante poderosa que o V-Force tem. Então, além do complexo B, que a gente falou, além aí do magnésio, nós temos nesse suplemento a vitamina C, a vitamina E, o selênio e o zinco. Então, nós sabemos que a vitamina C, tá? Ela aumenta a nossa imunidade em 40% e reduz o tempo de recuperação pós-treino em 35% e neutraliza 70% mais radicais livres que antioxidantes comuns. Então, a gente está falando da vitamina D de 45 miligramas por dose, que é o que tem no V-Force, tá? Essa suplementação diária já faz isso para você. Ressaltando, nosso corpo não produz vitamina C, né? Igual o nosso corpo, ele produz os aminoácidos não essenciais. Só que os aminoácidos essenciais, eu preciso vir de fonte exógena, né? Da alimentação. A vitamina C é a mesma coisa. Meu corpo não produz, eu preciso de fontes exógenas. Então, se eu não tenho suplementação, se eu não ingiro alimentos fontes de vitamina C, meu corpo não produz. E se eu não produzo vitamina C, o que começa a acontecer? Imunidade baixa, principalmente nós mulheres. Não adianta tomar colágeno sem vitamina C. Capricha na vitamina C porque ele é precursor do colágeno. Então, se eu quero ter uma pele mais rica em colágeno, doses altas de vitamina C. Agora vamos falar um pouquinho da vitamina E. Ela reduz o estresse oxidativo, melhora a circulação sanguínea e protege células cerebrais. E não só isso. A vitamina E, ela é uma potente vitamina que ela protege toda a nossa membrana celular. Então, se eu tenho a minha célula ali, que eu quero proteger ela contra a ação de radicais livres, eu preciso ter uma membrana forte, tá? E uma membrana que não deixa permear patógenos. A vitamina E, ela ajuda na fortificação dessa membrana celular. Então, ela é muito importante para a nossa saúde, tá? O zinco e o selênio aumenta a produção de enzimas antioxidantes, fortalecem a imunidade e melhoram a recuperação celular. No Viforce, a biodisponibilidade é 6 vezes maior do que em suplementos comuns. Então, dá para perceber que não é um qualquer suplemento. Não é qualquer termogênico. Então, quais são as deficiências da vitamina C, né? Os benefícios e as deficiências. Aumenta os benefícios, aumenta a imunidade, como eu já falei,
neutraliza 70% dos radicais livres, aumenta a absorção do ferro, eu preciso da vitamina C também para absorção do ferro, estimula a produção de colágeno, reduz o tempo de cicatrização. Então, aquela pessoa que não cicatriza, que tem dificuldade de cicatrização, pode ver se não tem deficiência de vitamina C. Eu sempre peço no meu check-up com meus pacientes, eu sempre doso vitamina C. Gente, vem 0,2, é incrível. Então, a pessoa ela não consome nada de vitamina C, nem através da alimentação, nem através da suplementação. E a partir do momento que a gente começa a suplementação, o corpo ele já começa a ter essa ingestão diária, ela já começa a disponibilizar isso para as nossas células, para o nosso organismo, ressaltando que o nosso corpo não estoca vitamina C, tá? Então, você precisa ingerir diariamente. Sinais de deficiência, risco maior de infecções, cicatrização mais lenta, chance de gengivite, tá? Pessoas que têm muita inflamação na gengiva, sempre sangrando, principalmente a hora que escova os dentes, isso é déficit de vitamina C. Queda na disposição, também 50%, e um envelhecimento mais precoce, aquela pele, né, mais sem vício, mais sem colágeno. O V-Force, ele fornece 45 miligramas por dia, tá? Por dose, 50% dos valores diários. É uma tecnologia avançada, então melhorando a absorção, a biodisponibilidade e tem uma tecnologia de liberação prolongada. Então, não é aquela vitamina C que você vai tomar e ela já vai liberar. Não, ela vai sendo liberada gradualmente, tá? Está bem? Sobre a vitamina C, vamos agora para o próximo slide. Evidências científicas sobre a vitamina C, como nós já falamos, função imunológica, diminuição do estresse oxidativo, na síntese do colágeno e absorção de ferro. Ressaltando que se você ingerir também a vitamina C junto com as refeições, principalmente os vegetais verdes escuros, que apresentam o ferro não M, nós temos dois tipos de ferro: o ferro M, que vem das proteínas animais, e o ferro não M, que vem dos vegetais. Para mim, para a gente ter absorção do ferro não M, eu preciso ter a ingestão da vitamina C junto, tá? Isso é muito importante. Fontes alimentares, a gente tem as frutas, né? Principalmente a acerola, a goiaba, o kiwi, o limão, né? O pimentão vermelho, o brócolis, a laranja. O armazenamento correto também é muito importante e o cozimento adequado. Sempre, sempre a vapor, se possível. Vamos falar um pouquinho mais da vitamina E, proteção, vitalidade. A gente tem aqui, né, a proteção celular avançada, como já falei para vocês. Ela também é muito importante para a nossa saúde cardiovascular, para a nossa proteção neural efetiva. Isso é muito importante. A vitamina E, ela ajuda também muito na proteção contra a oxidação do colesterol LDL. Eu já falei isso para vocês, mas é importante a gente ressaltar que a gente precisa perder essa fobia do colesterol. Colesterol não é uma molécula ruim, colesterol é uma molécula boa, principalmente o LDL. Eu vou dar uma dica para vocês que muita gente me pergunta. Dani, eu nunca sei qual é o colesterol ruim e qual que é o colesterol bom. Não existe colesterol ruim. Colesterol é uma molécula boa. O problema é quando o colesterol, o LDL, que vocês acham que é o colesterol ruim, ele começa a oxidar. Para vocês terem ideia, o LDL, ela é uma proteína transportadora de hormônios e que ela trabalha muito no nosso processo imunológico contra patógenos, contra agentes agressores que entram no nosso organismo. O problema é quando o LDL começa a ficar oxidado. Então vamos lá, HDL. Hoje Deus livra, que vocês falam que é o bom colesterol. LDL, logo Deus leva. Então vamos lá. Como eu faço para não oxidar meu LDL?
É comendo menos produtos industrializados, processados e ricos em farinhas, tá? E como eu melhoro também meu LDL, não deixar ele oxidar, ingerindo suplementos que contenham vitamina E. Ele é muito importante, tá bom? Aqui algumas outros estudos, né, sobre a proteção cardiovascular da New England Journal of Medicine, a função cognitiva do o Journal of Alzheimer's Disease, a saúde ocular, muito importante para a nossa saúde ocular, e o sistema imunológico. Então, todos esses estudos, eu trouxe 4 estudos para vocês com referências, o ano, a página. Se vocês colocarem isso na internet, vocês vão ter o estudo na íntegra, tá? A vitamina E, ela é muito importante para a proteção celular e doenças crônicas. Então, diabetes, Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças que não são transmissíveis, o nosso corpo, ele começa a desenvolver essas doenças, são por déficits, o quê? Nutricionais e por produção excessiva de radicais livres. Então, qual é a melhor maneira da gente não ter essas doenças? É prevenindo. Eu sempre falo que muitas pessoas, quando sempre vai ter um momento que ela vai começar a se cuidar. Então, sempre vai ser, e é o momento certo para aquela pessoa, sem a gente culpar ela por nada, porque não cuidou da vida, porque não cuidou da saúde. Mas o momento certo da gente cuidar do nosso corpo é na prevenção, é no dia a dia. Só que muitas pessoas começam a cuidar na dor. Esse é o errado. E o que é o mais hilário de tudo? Qual é o seu bem mais precioso? É a sua saúde. E por que que você deixa ela para o último lugar da fila? Teria que ser o primeiro. Então fica aí isso daí para você começar a pensar em não trabalhar com a saúde só quando uma dor vier, uma dor ou sua, ou de um parente, ou de uma pessoa que você ama muito. E sim, no dia a dia. Fontes alimentares de vitamina E, nós temos as sementes, as oleaginosas, então as amêndoas, as nozes, as castanhas, semente de girassol, de abóbora, tá? São ótimos aí como um lanchinho da tarde. O azeite de oliva extra virgem, o óleo de girassol, o óleo de germe de trigo, que a gente pode estar aí usando nas saladas, os vegetais verdes escuros, o abacate, eu adoro abacate, uma fruta riquíssima no nosso país, tá? Então, a gente pode estar colocando isso aí no nosso dia a dia, além da suplementação. Agora, vamos falar um pouquinho do selênio? Eu amo o selênio, ele é um mineral vital para a nossa saúde. A maior parte da população também está em déficit com selênio. Ele tem muita relação com a nossa saúde tiroidiana, tá? Com o nosso sistema imunológico, proteção de antioxidantes, função cognitiva, cabelo, pele, unha. Eu sem selênio não sou ninguém. Muitas pessoas apresentam tireoide subclínico, tá? É aquele exame que você faz, mas nossa, minha tireoide está perfeita. Mas o paciente vem para o seu consultório relatando um monte de coisa. Você começa aí com uma suplementação de selênio, de zinco, de vitamina D, ele para com todos os sintomas, principalmente porque o selênio, ele é cofator para a produção de TSH, T3, T4, para a tireoide. Bom, fontes de silêncio, castanha do Pará, salmão, sardinha, cogumelo, tá? São fontes riquíssimas em selênios que a gente pode estar incluindo aí no nosso dia a dia. Gente, sardinha, o tanto que sardinha é gostoso, não sei vocês, mas eu adoro sardinha grelhada. Uma cervejinha gelada, hein? Olha, meu senhor. Bom, vamos lá, os benefícios do selênio. Proteção cardiovascular, função tiroidiana, função imunológica, saúde cognitiva, e aqui estão todos os estudos mostrando para você. E olha aqui o que eu falei para vocês. Como o selênio, ele é essencial para a conversão do hormônio T4 em T3. O nosso corpo não utiliza T4. O nosso tireoide, ele produz TSH,
certo? Produz o T4, que vai ser convertido em T3, principalmente pelo fígado, pelos órgãos periféricos, para ser usado pelos nossos tecidos. Então, o nosso corpo não produz, não utiliza T4. Então, muitos profissionais pedem, eu vejo, TSH e T4. Gente, cadê o T3? Cadê o T3 livre? Cadê o T4 livre? Cadê o T3 reverso? Então, isso tudo a gente precisa estar analisando para saber se essa tireoide está funcionando direitinho. Isso é muito importante. Zinco, gente, zinco ele é essencial para o nosso corpo. E a maior parte dos suplementos também tem zinco, porque se eu não tiver zinco, muito desses suplementos que terão dentro, num pool, né, de suplementos, não vão ter uma boa absorção. Então, ele fortalece o nosso sistema imunológico, tá? Tanto que o zinco foi muito bem falado, principalmente na pandemia, né? Vamos fazer a suplementação de zinco aí de 30, 50 miligramas de zinco diária para ajudar naquele processo de recuperação pós-Covid ou até mesmo na prevenção do Covid, nós usamos muita suplementação de zinco. E de lá para cá, eu não parei mais de suplementar meus pacientes com zinco. Por quê? Porque ele melhora a produção de defesa do nosso organismo. Ele está relacionado com o metabolismo celular, em mais de 300 reações enzimáticas dentro do nosso corpo. Tá? Então, ele vai melhorar a produção do metabolismo energético e regeneração tecidual. Algo que eu coloco também em grandes doses de zinco para os meus pacientes é quando vai fazer alguma cirurgia plástica, onde vai ter uma injúria, eu preciso de zinco para cicatrização, para regeneração desse tecido, para não deixar esse tecido fibrosar. Isso também é muito importante. Fontes alimentares de zinco, os frutos do mar, as carnes magras, as sementes oleaginosas e as leguminosas. Aqui algumas evidências científicas que eu trouxe para vocês também sobre a importância do zinco para a saúde, como um todo, melhorando aí o aporte na produção de células T e células B, que são as responsáveis para o nosso sistema imunológico, né? Diferentes, olha aqui, ó, mecanismo de proteção contra 7 tipos diferentes de vírus respiratórios, por isso que foi usado tanto no COVID como prevenção e como tratamento. Aqui na Nature, ele mostra para nós a produção de energia celular também. Um outro estudo da Clinical Nutrition confirmou aqui na resposta imune, junto com o complexo B, ó, maior eficácia quando combinados com vitaminas do complexo B. E é o que mostra o nosso suplemento aqui da V-Force. Eu tenho zinco junto com o complexo B. E eu vou melhorar o quê? Resposta imunológica. Não só a resposta imunológica, né? Vocês verem aí que o zinco, a gente está falando muito de resposta imunológica, mas ele vai ajudar para um monte de coisa, resposta imunológica, cicatrização, saúde cardiovascular, complexo B, saúde da nossa tireoide, entre outros. Agora vamos falar um pouquinho do cálcio. Importantíssimo para os nossos ossos. E quando é que a gente lembra do cálcio? Quando a gente tem alguma fratura. Isso é muito triste, principalmente para nós mulheres também. Mulheres acima de 40 anos, 50 anos, nós temos uma perda de massa óssea incrível, principalmente por conta da queda do estrogênio. Então, é muito importante a gente estar fazendo suplementação, reposição desse cálcio. E a gente não precisa só do cálcio para a saúde óssea. O cálcio, ele é muito importante para vários processos dentro do nosso corpo, principalmente, ó, para piscar os olhos eu preciso de cálcio. Para contração muscular eu preciso de cálcio. Para batimento cardíaco eu preciso de cálcio. E o cálcio, ele é um suplemento, ele é um nutriente que o organismo não vive sem. E por que que nós começamos a ter déficit de cálcio? Porque se eu não tenho uma ingestão mulheres de 1.500, homens a 1.700, 1.800 miligramas por dia, eu vou começar a usar o meu osso como
o quê? O meu armazenamento de cálcio, o meu estoque de cálcio. Então, se meu corpo não fica sem o cálcio, eu vou começar a tirar o cálcio dos ossos. Esses tempos atrás, eu peguei uma paciente de 20 e poucos anos que já tinha uma osteoporose. Mas por quê? Uma alimentação totalmente junk food, que é aquela comida mais industrializada, comia McDonald's praticamente quase todos os dias, tomava refrigerante todos os dias, ela tinha uma osteoporose, 20 e poucos anos. Ressaltando que refrigerantes à base de cola, principalmente o nosso refrigerante aí, a Coca-Cola, à base de cafeína, corante e tudo isso, elas são o quê? Mais corante caramelo, que tem muito na Coca-Cola, e os adoçantes, e todos aqueles produtos que deixam ela preta, isso é um desmineralizante ósseo. Quando eu fazia faculdade, no último ano, a gente fez uma pesquisa com ratinho. E eu peguei o meu rato, a minha pesquisa e fui dar refrigerante para eles. Então, naquela época tinha a Coca Zero, tinha a Fanta, lá em Minas tinha o Guaraná Mineiro, o Taí, não sei se vocês são dessa época, quem for dos mais antigos vai lembrar. E eu tinha a gaiolinha padrão de água e ração. Só contando para vocês, bem brevemente, a gaiola da Coca-Cola era a gaiola dos ratinhos mais obesos, agressivos, eles começaram a perder pelos, é, eles chegaram a matar um rato dentro da gaiola, tá? E que mais que aconteceu que eu lembro? Quando a gente foi fazer a autópsia desses ratinhos, quando eu fui abrir eles, o rocinho estava todo furadinho. É incrível. As outras gaiolas ganharam peso, mas não perderam pelo, não ficaram agressivos, tá? E não tive nenhum óbito por agressão dentro da gaiola, só na gaiolinha da Coca. Então, fica a dica aí para quem toma refrigerante, principalmente Coca-Cola, tá? Dá uma desmineralização óssea muito grande. E o cálcio também, ele está na formação, manutenção dos ossos e dos dentes saudáveis. E o importante para vocês saberem, pais de plantão, nós temos armazenamento ósseo das nossas crianças aí até os 18 anos. Depois disso, nós não mantemos saúde óssea, tá? Nós não armazenamos mais ossos. Então, esses ossos, esses cálcios, não armazenamos mais cálcio. Nós precisamos da ingestão de cálcio para ter um metabolismo ideais do cálcio dentro do nosso organismo. E o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje? Consumindo cada vez menos cálcio através de uma alimentação saudável, tá? Isso é muito importante a gente estar ressaltando isso. Então, muitas vezes, a suplementação de cálcio é importante para essas crianças aí na fase de armazenamento, que é até os 18 anos. É importante para a função muscular e sistema nervoso. Então, o cálcio não é só para a saúde dos ossos e dos dentes. Fontes ricas em cálcio, nós temos os leites e derivados, os vegetais verdes escuros, sardinhas e peixes, sementes e tofu. Aqui tem algumas dicas de preparo adequado e dicas de consumo. Ressaltando para vocês que a cafeína, tá? Ela prejudica um pouquinho da absorção do cálcio. Geralmente, quem tem aquela hábito de tomar o cafezinho após o almoço, ela vai prejudicar a absorção do cálcio, tá? Evidências científicas mostrando aqui os benefícios do cálcio quando suplementado, diminuição dos riscos de fratura, melhora da saúde cardiovascular e melhora dos sinapses neurais. Então, aqui nós temos, dentro do VForce, o fortalecimento para a imunidade, a vitamina D, a vitamina C, o zinco e o selênio. Então, não é simplesmente um termogênico.
Vamos falar um pouquinho da vitamina D, né? Nós já falamos da vitamina D nas outras aulas, mas é sempre bom a gente ter. Ah, vou estudar hoje sobre o V-Force. Ah, lembrei de um cliente que está precisando do V-Force. Então, é sempre bom. Eu fiz esse material para vocês, para ele servir de pesquisa depois. Então, todos esses nutrientes, se vocês puderem, imprime isso, ou tenha dentro de uma pastinha, dentro do notebook, para vocês poderem ter esse embasamento a hora que forem indicar um suplemento para um cliente, para um amigo, ou até mesmo para vocês ou um familiar. Os benefícios comprovados da vitamina D. Ó, densidade óssea, regulação dos genes no sistema imunológico, ajuda na absorção do cálcio intestinal, redução da fraqueza muscular. Ressaltando, a vitamina D, hoje a gente chama ela de vitamina D, mas a vitamina D, ela é um hormônio e ela é essencial para o nosso sistema imunológico e principalmente para a parte cognitiva. E o outro nutriente que eu estava em déficit, além da vitamina B12, era a vitamina D. Vocês acreditam nisso? Gente, eu jogo beach tênis todo final de semana. Eu faço ingestão de vitamina D, inclusive eu aumentei a minha vitamina D. Mas o que que acontece? Quando a gente vai para o sol, a gente passa filtro solar. Eu vou jogar beach tênis, mas eu tô de filtro solar. Tô de bonezinho na cabeça, certo? E aí, o que que acontece? Onde eu tenho a maior parte de absorção de vitamina D no nosso corpo? Palma da mão, é a moleira, né? Quando o nenenzinho nasce, não nasce com a moleirinha aberta aqui, que a gente tem que tomar o maior cuidado. E conforme for crescendo, a moleirinha vai fechando. A moleira, a gente aqui que tem absorção, aqui no topo da cabeça, palma da mão e sola do pé. E qual é o horário que a gente tem maior absorção? Entre 11h30 e meio-dia. Quem tem pet em casa vai observar que os cachorros, principalmente os cachorros, eles vão para o sol nesse horário, entre 11h30 e meio-dia. Muito difícil a gente estar no sol nesse horário, né? E sempre se tiver no sol, vai estar de chapéu e não vai estar com a mão para o céu. Então, é muito importante a gente estar fazendo suplementação de vitamina D. Então, recomendação diária, aí por adulto, de 15 a 20 minutos, para a gente poder estar tomando um solzinho. A suplementação para idosos de 2.000 a 4.000 UI, gestantes de 2.000 UI. Eu falo para vocês, essas são as suplementações que a gente vê na literatura, mas eu posso falar para vocês, eu dou doses muito maiores para os meus pacientes e recomendo, mas isso eu estou acompanhando, certo? E recomendo todo mundo tomar suplementação de vitamina D, porque ajuda muito aí o nosso sistema imunológico. Bom, é uma das vitaminas, para mim, mais importantes aí dentre o complexo B. Então, benefícios da vitamina D, eu tenho a saúde óssea, o sistema imunológico, a saúde mental, saúde cardiovasculares. Todas essas vitaminas são fundamentais, todos esses parâmetros, né? A óssea, a imunológica, a saúde mental, cardiovascular, são fundamentais para ter um processo de desenvolvimento, de metabolismo dentro do nosso corpo saudável, eu preciso da vitamina D. E se eu não tenho aí uma vitamina D nos parâmetros ideais, eu começo a ter déficits dentro desses sistemas. Evidências científicas sobre a vitamina D, eu tenho aí do New England, do Journal of Clinical, do British Medical, do Nature, todos esses falando sobre os benefícios da vitamina D dentro do nosso corpo. E olha, se vocês pesquisarem, verem, não são estudos com poucos participantes, olha que é 11.321 participantes. 25.871 participantes. Redução de riscos de mortes por câncer.
Eu tenho pacientes meus oncológicos que eu dou altas doses de vitamina D para eles, principalmente para quê? Para melhorar esse suporte imunológico, dar conta, né, de toda essa demanda que o câncer traz para o nosso corpo. Então, eu preciso de ter um sistema imunológico até muito mais fortificado. Para isso, eu preciso dar suplementos. A vitamina D é essencial. Ressaltando que a vitamina D é um hormônio, né? E o nosso corpo, tem muita gente que fala assim: ah, mas se eu tomar altas doses de vitamina D, eu vou ficar intoxicado. Não tem isso de intoxicação de vitamina D. O fígado, ele pega toda essa vitamina D e faz o quê? Se você tiver em excesso, e libera ela. Eu tive uma paciente esses dias que ela estava com 1.000 e tanto de vitamina D. Eu falei: não preocupa, seu corpo vai, colocar isso para fora. E outra, toma sol todo dia? Não. Está se alimentando, suplementando com vitamina D? Não estava porque subiu porque a gente deu um injetável nela. Não se preocupa, daqui um mês, 2 meses, você vai ver que a sua vitamina D vai cair se você não suplementar. Além da ingestão de vitamina D, eu ainda dei a parte de injetável para ela. E falei, não preocupa. Agora vamos falar um pouquinho do Guaraná. Eu amo Guaraná, tá? Então, rico em cafeína natural, ele aumenta o estado de alerta e melhora a concentração e fadiga mental. E estudos mostram benefícios na memória de trabalho. Além disso, temos a vitamina B1, a B6 e a B12 junto com o guaraná, melhorando essa função cognitiva. Temos formação de células vermelhas. Nós temos a riboflavina, que é a B12, a B6, que é a piridoxinas, e a B12, que é a cobalamina. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que no V-Forceps eu tenho um termogênico que vai melhorar minha função cognitiva, junto com a B1, com a B6, com a B12, junto com o guaraná. Eu tenho formação de células vermelhas, que é a B2, que é a B6, que é a B12. Então, não é um simples suplemento. É um suplemento onde toda a equipe da Forever, dos cientistas, colocaram para melhorar disposição, formação de células vermelhas, parte cognitiva, função ósseas, entre outras, sistema imunológico, que é uma nutrição completa. Nós temos aí 8 vitaminas essenciais, 4 minerais fundamentais e uma cafeína natural, que é o do Guaraná. Dani, ai, você não falou que o Guaraná inibe, a cafeína inibe a absorção do cálcio, cafeínas em grandes quantidades. Aqui eu tenho uma cafeína de 75 miligramas, que ela está sendo utilizada aí para melhorar o seu estado de alerta, foco mental e performance física. Outra fator importante, uma cafeína que vai ser liberada lentamente dentro do seu corpo. Lembra que no começo dessa aula a gente falou que o V-Forceps ele mantém aí o seu período de até 8 horas. Quando eu tomo um cafezinho, eu tenho essa cafeína sendo liberada pela minha mucosa gástrica instantaneamente. Essa cafeína do V-Forceps, ela é liberada gradualmente. A vitamina C também. Lembra que nós falamos sobre isso? Tenho certeza que vocês devem já estar pensando sobre isso, né? Então, benefícios do nosso Guaraná. Energia natural prolongada, contém de 4 a 6% de cafeína, com liberação gradual por até 6, 8 horas. Seus compostos taninos formam complexos como cafeína, garantindo absorção prolongada e evitando picos de energia, proporcionando um estado de alerta constante e duradouro. Então, sabe aquele cafezinho que você toma? Você está toda hora tomando um cafezinho. Quem aqui é assim? Toda hora tomando um cafezinho para manter a energia up. Por quê? Energia começa a cair, você vai lá toma outro cafezinho. Energia começa a cair, você toma outra energia. Então, o ideal é sempre você ter o quê? Essa energia constante, sendo liberada gradualmente. Potência cognitiva comprovada,
Aceleração metabólica eficiente, então vai aí aumentar o seu gasto calórico em até 12% durante aí até 12 horas. E como é que eu aumento o meu gasto calórico tomando Viforce? Se eu tomo um suplemento onde ele tem uma liberação gradual de cafeína, a cafeína ela vai aumentar os meus batimentos cardíacos. E se eu aumento meus batimentos cardíacos, vamos pensar o tanto que esse suplemento ele é importante. Se eu mantenho meus batimentos cardíacos, o que que eu preciso? Eu preciso de ATP, eu preciso de cálcio, eu preciso de complexo B, e isso tudo eu tenho nesse suplemento, tá? E proteção antioxidante. Então, a gente sabe que as epicatequinas que contém no café, ele tem uma capacidade antioxidante 10 vezes maiores que a vitamina C. Então, eu tenho também os antioxidantes que vão o quê? Limitar a ação dos radicais livres dentro do meu organismo. Aqui mostra os benefícios do Guaraná sobre a parte cognitiva, sobre a função antioxidante, sobre a função neural, aumentos dos níveis de dopamina, que é um hormônio, o que? Sensação do prazer, noradrenalina, eu preciso dela para ter energia, e a parte metabólica, onde eu tenho uma redução de gorduras em 65% durante 12 horas. Isso é muito importante. A cafeína é muito usada em suplementos para emagrecer. Vamos colocar agora o poder do açaí, saúde cardiovascular, função cerebral e recuperação muscular. Muita gente se fala dos berries, não é? E aí muita gente fala, não, potente antioxidante, os berries, para a parte cognitiva, para inibir produção de radicais livres. Só que a gente tem que pensar que os berries, eles são da América do Norte, certo? Principalmente. E aqui, para nós brasileiros, quando a gente vai comprar uma caixinha de berries, né? É caríssimo. Eu, pelo menos, acho caro. E não tem, muitas vezes, não que eu não compre, tá? Mas eu acho caríssimo. E a gente tem o açaí, a gente tem a jabuticaba, que é do nosso país tropical, riquíssimo em antioxidantes, riquíssimos em fitoquímicos, em flavonoides. E o açaí, ele tem muito flavonoide, muita antocianinas, que esses berries aí da América do Norte têm. Olha aqui, em 100 gramas, a gente tem 1.180 miligramas de antocianinas, e que é fundamental para inibir a produção de radicais livres. O açaí reduz em até 32% o nosso colesterol ruim, o LDL, o colesterol oxidado, e aumenta em 25% o HDL. Só que, gente, ressaltando, não é esse açaí que você vai comer ali na esquina, cheio de xarope, com Nutella, com banana, com leitinho, não é esse açaí, tá? É um açaí, ou você toma esse açaí suplementado, ou você come esse açaí também, que hoje a gente acha açaí orgânico. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu compro açaí orgânico no Zona Sul, e tem que vir com selo orgânico, tá? Contém 2 gramas de ácidos graxos, ômegas 3 e 7, não, e 7 gramas de ômega 6. Então, ele tem tanto o ômega 3, que são a gordura anti-inflamatória, e o ômega 6 também, que é fundamental, mas ela é mais inflamatória, porque a nossa dieta, ela já contém muito ômega 6. Melhora o nosso fluxo sanguíneo e auxilia na pressão arterial. Algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Quando a gente pensa num termogênico, onde a gente vai ter aí um aumento do batimento cardíaco, certo? Eu preciso pensar na minha saúde, o quê? Vascular. Então, se eu aumento o batimento cardíaco, eu preciso pensar na minha saúde cardiovascular. Eu coloquei quem? Pensando na saúde cardiovascular, o açaí.
riquíssimo em antocianinas. Eu estou no climatério, na menopausa, estou envelhecendo. Eu preciso pensar na minha saúde cardiovascular. Ah, eu faço atividade física, eu preciso pensar na minha saúde cardiovascular, porque eu preciso ter aí uma vasodilatação para melhorar esse fluxo sanguíneo, para irrigar melhor a minha parte muscular, para ter uma maior disposição, energia e para levar também mais nutrientes. Então, tudo isso é pensado quando eu vou fazer um suplemento. Função cerebral, através dos flavonoides, principalmente a quercetina, que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e também ajuda aí na memória de curto prazo, concentração, graças à ação de antioxidantes. Combate o estresse oxidativo, principalmente, isso é muito importante, recuperação muscular, como eu já falei para vocês, principalmente após exercícios, porque além disso tudo, contém proteínas. O açaí é uma fonte riquíssima de proteínas e aminoácidos essenciais que o corpo não produz. É importante mostrar para vocês que o açaí, a gente no meio nutricional, eu já falei isso para vocês, a gente tem uma tabela que é o ORAC. O ORAC, ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos. Então, quanto maior ORAC um alimento tiver, melhor é ele para proteger contra a ação de radicais livres. E o açaí, ele possui um dos maiores valores ORACs entre todos os alimentos conhecidos no mundo. E é nosso, é do nosso país, principalmente da região norte. E, pelo amor de Deus, não vai misturar açaí com xarope. A gente precisa controlar o índice glicêmico. Quanto mais xarope, mais índice glicêmico. Evidências científicas, benefícios do açaí. A gente tem vários estudos mostrando os benefícios do açaí, né? Aumento da capacidade antioxidante, potente agente anti-inflamatório, que mais? Diminuição do colesterol LDL e diminuição dos marcadores inflamatórios pós-exercício físico. Olha, bater um shake de proteína com açaí é excelente. Toma o V-Force antes de treinar, chegando depois, bate uma proteína com açaí. E como é que eu uso o V-Force? Então, é o que eu falei para vocês: 2 cápsulas dias, 1 cápsula dia, 3 cápsulas dia, né? Eu, com certeza, tomaria 3 cápsulas dia, preferencialmente pela manhã, para aproveitar esse boost metabólico de energia. Então, se você tem dificuldade de dormir, não colocaria ele após as 3 horas da tarde, ressaltando que ele tem um tempo de vida aí de 8 horas até 8, 12 horas, dependendo da sensibilidade de cada um. O uso regular é fundamental para você ver os benefícios, inclusive para quem quer dar aquela secadinha. E a idade recomendada é sempre acima dos 19 anos. Dani, eu posso dar para minha filha de 15 anos? Não recomendaria, principalmente também para o sexo masculino. Ressaltando, gente, que as camadas do nosso coração, átrio, ventrículo, ele fecha principalmente nos homens, eu acho que entre a faixa dos 20 e 21 anos. Então, não colocaria nenhum termogênico para principalmente para o sexo feminino, para o sexo masculino abaixo de 19 anos, tá? Principalmente porque essas camadas do nosso coração, principalmente no sexo masculino, não estão fechadas. E o que a gente vê muito é muito adolescente aí tendo taquicardia, arritmia, tá? Principalmente porque tomam termogênicos sem recomendação e os energéticos, esses tais de é, Red Bull da vida, principalmente misturam ainda com bebidas alcoólicas quando vão em festas, né?
Então, o que que a gente tem no V-Forces? Ingredientes naturais, como o guaraná, o açaí em pó, o complexo nutricional, principalmente o complexo B, vitaminas e minerais, e os componentes de qualidade. Aqui eu coloquei a maltodestrinas, umectantes naturais, porque também precisa preencher essa cápsulas para dar o quê? Qualidade e as cápsulas são de gelatina. Então, eu não tenho uma cápsula feita de glúten, eu não tenho uma cápsula feita de lactose, que muitas pessoas têm reações a isso. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas há uns 2 anos atrás, meu marido rompeu o ombro jogando beach tênis. E ele é muito sensível ao glúten, à lactose. Ele não tem uma intolerância, mas ele tem uma sensibilidade exacerbada. E quando o médico foi fazer a prescrição dos medicamentos, eu falei: olha, ele é sensível ao glúten e à lactose. Isso é muito importante vocês saberem disso. Por quê? O médico falou assim: não, tudo bem. A minha sorte é que mineira desconfiado, né, gente? Eu fui ler a bula e eu fui ver lá que o revestimento da cápsula era a base de glúten e lactose. Se o Erlaine tomasse isso, minha Nossa Senhora, ele ia passar o dia e a noite no banheiro. Liguei para o médico, vamos trocar esse antibiótico, porque esse antibiótico ou a gente faz injetável, porque se não tiver outro, ele não pode tomar esse oral. Vai agredir a mucosa intestinal dele inteiro, ressaltando que o antibiótico já agride muito a mucosa intestinal. Aí imagina ainda tendo aí um distúrbio gastrointestinal devido à sensibilidade do glúten e da lactose. É muito grande. E mostrar para vocês que uma porção de 3 cápsulas, olha o valor energético, é 0 calorias. Carboidrato, zero. Proteína, zero, né, em valores de referências considerados. Mas olha, tiamina, riboflavina, B6, B12, vitamina C, vitamina E, zinco, cafeína. Então, todos esses suplementos, eles agem para ter um equilíbrio, uma harmonia dentro do seu corpo, para favorecer o quê? Uma homeostase ideal dentro das suas do seu estilo de vida, do seu dia a dia. Então, são benefícios comprovados, né? Energia, performance cognitiva, recuperação física acelerada, sistema imunológico fortalecido e foco mental aprimorado. É tudo que a gente quer na vida. Terminamos aqui, né, o V-Forceps. Eu quero agradecer vocês por mais essa jornada, de conhecimento. Eu tenho certeza que a partir de quem está assistindo essa aula, né, Rafael, é, ter esses conhecimentos, vocês vão entrar com muito mais embasamentos dentro de um produto, dentro de um suplemento. E eu vejo por experiência própria, quando você fala com conhecimento, com convicção, ali você já ganha na largada. E o ideal, que eu sempre falo, nada melhor do que você tomar um suplemento, conhecer o suplemento, ver na própria pele os benefícios, e aí você vai ter muito mais embasamento para falar sobre ele. É a partir dos conhecimentos. Por que que isso está acontecendo comigo? Olha, melhorou minha parte cognitiva. Eu estou vendo aqui, ó, que aquelas dores nas articulações eu não tenho mais. Eu não tenho mais aquelas dores musculares pós-treino. Eu estou tendo muito mais disposição cognitiva, disposição no dia a dia. Aí você vai saber por quê. Quais suplementos estão agindo em cima disso.